Se alguém puder confirmar isso. Tá sim. Eu cliquei aqui. Eu não... É que você está Mas como o host tem co-host. que dar autorização, né? Eu tentei aqui e não consegui, não. Ah, entendi. Mas o meu deu certo, né? É porque você está como co-host. Acho que tem que configurar para permitir vocês que Isso. são host. E aqui pede uma permissão especial. Bom, podemos começar, Então, Adriana? Podemos começar. Estamos com 32 alunos. Praticamente todos. Bom, pessoal, então vamos começar aí a aula de hoje. E basicamente a aula de hoje a gente vai trabalhar uma forma de fazer um resumo. Só lembrando que a gente está, tanto a aula anterior como essa aula, a gente está trabalhando de uma forma genérica ou trabalhando em cima da sua tese ou dissertação. A partir da tarefa para casa e as próximas aulas, nós vamos estar trabalhando em cima do artigo bibliométrico. Então, ele difere um pouquinho do seu trabalho, tá? Mas a ideia é que a gente identifique essas semelhanças no processo de tal forma que a gente possa aplicar no nosso trabalho. Mas eu finalmente achei aí o termo que eu queria passar para vocês, que é eu não sei como que pronuncia, Shoshin, que é essa palavra do Zen do budismo, que significa mente iniciante. Então, o que a gente está querendo colocar para vocês é que talvez tenha formas diferentes de desenvolver o trabalho, e eu queria para que vocês pensassem nessa ideia de mente iniciante para poder abrir a novas ideias aí. Isso tem muito valor também na revisão de literatura, que a gente adota algumas coisas como certas, né? E aí pode aprisionar o pensamento. Então, a gente acaba fixando em alguns artigos que o orientador deu, etc., e encarando aquilo lá como uma certeza, mas o que eu queria deixar aqui é essa possibilidade de a gente trabalhar uma coisa, uma possibilidade de ter alguma coisa diferente, tá? Então, deixa eu agora voltar para cá. Agora eu vou lá no Moodle mesmo. Então, a gente começa aqui na aula 2. Então, o objetivo inicial é que a gente possa desenvolver um resumo. E depois nós temos o objetivo de prática de trabalhar um pouquinho do Mendeley. Em terceiro lugar, a gente vai fazer a nossa primeira tentativa de fazer o artigo bibliométrico. Então, nós vamos começar aí com o resumo e a parte de material e métodos, ok? Então, a toda aula a gente vai incrementando esse artigo, de tal forma que ao chegar ao final a gente vai faltar muito pouco para terminar o artigo, que é o que realmente vai valer nessa disciplina, esse artigo final, onde vocês vão não só apresentar o artigo, mas como gravar uma apresentação dele, ok? Então, o importante aqui é que a gente vá fazendo todo esse processo juntos, né? De tal forma que um vai ajudando o outro. Então, na aula de hoje, a gente eu vou explicar um pouquinho sobre o resumo. Em seguida, a gente vai fazer um resumo comum a todo mundo, mas cada um individualmente vai fazer um resumo, tá? Só que a diferença é que vocês vão estar sentados numa mesa com alguns colegas. E aí, se vocês precisarem de ajuda, vocês podem perguntar para os colegas. Mas cada um vai fazer o seu resumo, que em cima do mesmo artigo, todo mundo vai fazer o mesmo resumo. Então, se precisar de ajuda, vai ter alguém sentado ao seu lado ali, um colega, tá bom?
Então, Adriana, nós vamos montar isso aí daqui a pouco, né? Essas salas aí, com as pessoas aí, tá? Depois que vocês fizerem isso por 30 minutos, a gente vai fazer, e depois a gente tem 15 minutos para discutir um pouquinho, tá bom? E além disso, a gente vai discutir um pouquinho e depois um vai corrigir o do outro. Então, é uma forma de uma estratégia onde você aprende corrigindo, tá? Então, nós vamos fazer um resumo. Depois que eu falar um pouquinho sobre o resumo, vocês vão estar sentados ao lado dos colegas, cada um faz o seu, vocês postam e a gente vai fazer o que a gente chama aqui de avaliação de pares, um corrigindo do outro. Lembrando que isso não tem nada a ver com a sua tese, é um artigo comum a todos, ok? Depois a gente tem aí uma atividade aí de motivação com o Mentimeter. E na segunda parte, depois do intervalo comercial, a gente vai aprender um pouquinho como que o Dutra usa o Mendeley, tá? E para casa, aí você vai ter que fazer a primeira versão do seu artigo com resumo e metodologia. Aqui tem a rubrica como vai ser avaliado. Aqui tem uma estrutura, modelo e resumo e algumas dicas sobre metodologia, material e métodos. Ok? Então, vamos dar início aí Adriana, deixa eu perguntar uma coisa do Zoom. Eu, no Meet, eu defino uma tela, eu tenho mais de uma tela. Aquela tela como a principal. Aí eu vou jogando tudo naquela tela que eu quero que apareça. Eu não sei se no Zoom tem alguma coisa parecida isso aí. Ou eu tenho que escolher a tela que eu vou mostrar quando eu vou compartilhar? Você mostra a tela. Quando você compartilha, você pode, quando você vai compartilhar a tela, né? Você abre o que você quer compartilhar. Ele abre um monte de tela, por exemplo, você aqui no caso escolheu essa tela. Se ela tiver um vídeo ali, uma aba aberta do lado com o vídeo que você quer mostrar, ele vai abrir também o vídeo. Tá, então deixa eu ver se deu certo aqui. Então, se eu quiser mostrar o PowerPoint, eu só Aí você jogo... tem que mudar para o PowerPoint. Isso, agora está aparecendo o PowerPoint. Ah, tá. Então tá bom. Ainda não visualizado. Ah, não? Ah, sei. Não, quer dizer... Não está na apresentação. No modo apresentação. Não no modo apresentação. Ah. Então, pronto. Pronto, agora está no modo apresentação. Já entendi. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês do resumo científico, tá? Então, essa é uma maneira que eu vou mostrar para vocês e a maneira que vai ser cobrado no artigo final. Agora, você vai mostrar lá e o professor vai falar que não é assim que ele faz, então ele está totalmente correto e você pode continuar fazendo do jeito dele. Mas nessa disciplina a gente vai mostrar alguma coisa diferente, tá? E, portanto, foi esse motivo pelo qual eu coloquei a ideia de mente aberta aí para a gente avaliar outras possibilidades, tá? Então, um artigo, ele mostra o que é o problema, como eu resolvo o problema, material e métodos, e o que eu achei, descobri que é resultados, o que isso significa é a conclusão. Então, ao avaliar um artigo, o que os revisores vão olhar? Primeiro olha o título, depois olha o resumo e depois a introdução. Ele tem uma meta de eliminar 40% a 60% nessas três coisas. Então, se você der motivo, ele vai eliminar você. Então, a gente tem que trabalhar muito bem no título, no resumo e na introdução. Se ele gostar, se ele não fizer nada errado, ele continua lendo. Caso contrário, ele não continua. Por isso que algumas pessoas se descuidam um pouco
e deixa de colocar algumas informações na introdução e coloca no material e métodos. Mas eu não sei se ele vai chegar até lá. Portanto, é importante que a gente tenha em mente essa ideia de deixar bem claro para o revisor o que você quer fazer, tá? Então, vamos lá? Agora, eu estou pedindo para que vocês façam o resumo antes. Aí, a primeira coisa que vocês vão levantar, professor, eu sempre aprendi que o resumo é a última coisa. Vocês estão absolutamente corretos. O resumo é a última coisa a ser terminada. Mas no nosso modelo, ele é a primeira a ser iniciada. Então, por que eu faço isso? É com o objetivo de impedir que você comece a escrever o que não sabe. Então, nós vamos, ao definir o resumo de alguma coisa que a gente não terminou, a gente consegue fazer a introdução e consegue fazer o material e métodos. Então, a gente vai conseguir ter uma ideia até onde a gente vai chegar. Agora, a gente não tem resultado, não tem conclusão. Isso não tem. Mas a gente vai ter uma primeira abordagem. Aí, nesse primeiro, o que eu vou fazer em resultado e em conclusão? Porque vocês já vão fazer o resumo para a próxima aula. Aí vocês podem usar a criatividade e inventar o que vocês gostariam de ter resultado. Mas a introdução, o referencial a gente normalmente não coloca no resumo. Introdução em material e métodos, ele já é possível você fazer antes de começar qualquer artigo. Isso é bom porque você vai definir o tamanho da amostra, onde você vai coletar, como você vai coletar. Isso é muito importante de você pensar antes. Então, esse é o motivo pelo qual a gente faz o resumo antes. O que eu devo responder no resumo? Por que está estudando, o que fez, o que achou. Os achados significa o que significa para a audiência escolhida. Então, a voz ativa aqui. Então, a gente começa aqui um esqueleto. O esqueleto, ele tem uma premissa e uma proposição. A partir do contexto, da importância relevante e do gap, você faz uma proposição. Tá? Então, essa premissa é uma verdade que você adota. E a proposição é uma proposta sua. Tá? Essa é a primeira parte do resumo. A segunda, você parte de duas premissas, métodos e resultado, e chega na conclusão. Tá? Então, essa é a proposta que a gente vai fazer. Mas antes disso, a única coisa que eu vejo aqui diferente é o gap. E aí eu queria saber de vocês o que é o gap. Algo que está faltando. Vocês poderiam escrever? Onde que a gente escreve, professor? Desculpa. Vocês estão vendo a tela ou não? Tem que acessar o Mente e colocar aquele código ali. Isso mesmo. Vocês acessam menti.com. E depois põe o código 83829422. Opa, já começou a Ô, aparecer. Dutra, esconde. Ah, você quer deixar? Senão eu ia falar para você esconder, senão todo mundo já... Não, o pessoal é totalmente independente. Ninguém vai ficar copiando. Pode digitar o código, por favor? Opa, vamos pôr no chat aí, né? Ah, tá ali. Ai, desculpa. Coloquei já. Obrigada. Meio noob, como falam meus filhos.
A primeira coisa que eu estou pensando aqui agora, e aí eu vou pedir ajuda aí para os universitários, é o seguinte. Juliana, qual que é o seu tema de pesquisa? O meu tema é transição para sustentabilidade. Não tem nada sobre temática. isso na literatura? Tem. Se tem, a gente não precisa fazer. Acho que é melhor você mudar de tema, porque já tem um monte de coisa que você está falando, não é isso? Não, aí é a temática geral. Dentro dessa temática geral, aí na minha questão de pesquisa está o papel da educação, né? E mais específico das universidades, nesse incentivo ao processo de transição. Aí essa parte é uma lacuna, essa parte ainda não tem. Não tem? Ninguém nunca fez isso? Tem 2 trabalhos. Então se já tem 2, então tá bom. Fora do Brasil. Para nossa realidade não tem. Então, o que na verdade a Juliana está falando é uma oportunidade, como está sendo colocado aí, uma contribuição original que ela está falando que não tem, tá? Um tema ainda não discutido, tal. Então, o que significa isso, pessoal? Que a gente tem que se posicionar em relação ao que existe. Eu me recordo a primeira vez que eu fui apresentar, isso há muito tempo atrás, na Suíça, e eu cheguei lá e fui assistir a uma palestra, né? Uma sessão anterior à minha, só para ver como é que era, que eu nunca tinha feito isso, né? E aí um cara pegou e falou assim, essa pesquisa que eu estou fazendo é inédita, né? Aí levantou uma pessoa lá no final, assim, falou assim, olha, eu sei de pelo menos 4 livros sobre isso e mais 10 artigos sobre esse tema aí. Eu fiquei com vergonha, quase entrei embaixo da cadeira pelo outro cara, não por mim, né? E aí eu falei, nossa, eu jamais vou falar esse negócio que não tem nada, né? Então, pessoal, precisa só tomar cuidado aí. Se você quiser ir para essa vertente, falar que não tem nada, fala, existem poucos trabalhos, alguma coisa assim. Agora, porque a gente não sabe todas as fontes, né? A gente precisa só tomar cuidado, assim. Mas acho que vocês entenderam aqui que vocês precisam se posicionar onde vocês estão e fazer alguma contribuição diferente do que existe. Caso contrário, não há necessidade de a gente trabalhar, né? Ok, pessoal? Obrigado aí por contribuir. Vamos voltar lá? Então, eu preciso saber qual é o foco que eu estou fazendo, qual é a relevância que eu estou fazendo para mostrar a contribuição. Então, vamos tentar ir conversando. Eduardo, Henrique, qual é o seu tema mesmo? O meu é Blended Learning. O Blended Learning. Isso é importante? Para mim, acho que para a sociedade como um todo, aqui estamos nós, né, praticamente, não totalmente no modelo Blended, mas aqui estamos desfrutando desse modelo. Se você não trabalhar isso, o mundo não vai para frente, não é isso? Não sei se o mundo não vai para frente, mas melhorias são adquiridas, né? Então, quer dizer, na verdade, não é que não tem um problema, né, que ninguém fez, mas talvez uma forma de encarar esse problema é diferente, né? Que você talvez vá propor, né? E aí você tem que justificar que as pessoas não estão trabalhando nisso. A partir desse momento que você identifica um espaço, uma lacuna, aí o objetivo vem como uma solução parcial desse gap. Se você fizer o gap bem feito, você não precisa definir o objetivo, não que não precisa,
para descobrir o objetivo é só ler o gap. Aí você fala assim, mas eu tenho que ser explícito? Sim, pessoal, pesquisa científica é explícita. Você não tem que esperar que o leitor ele vai compreender todas as entrelinhas. Você seja explícito. Quando definir o objetivo, define o objetivo é. Quando fizer o gap, você também deixa bem claro o que está faltando. A partir do momento que você deixa o que está faltando, no parágrafo seguinte você define o objetivo. Aí o leitor, ao ler isso aí, ele vai falar, nossa, está faltando isso. E de repente você propõe isso. Então, é muito importante esse processo aí. Agora, a partir do momento que a gente definiu o objetivo, a gente precisa de um método para atingir. E a gente vai ter alguns resultados. E, a partir da premissa de utilizar o método tal, com os resultados tal, eu vou falar se eu atingi ou não aquele objetivo proposto. Agora, lembrando, uma das grandes dificuldades que a gente tem é na definição da conclusão. Eu preciso de duas coisas aí, pessoal. Eu preciso responder o objetivo e responder para quem. Quem é a audiência que vai se utilizar desse trabalho? A gente deve evitar, quando a gente faz resumo, colocar na conclusão will be discussed, que serão discutidos. Pessoal, lembrando que ele vai te eliminar no resumo, se você colocar isso. Já coloca ali alguma coisa importante. Agora, é muito comum na tese, dissertação, a gente achar que tudo que a gente fez é importante. Eu também não pensava isso também. E continuo pensando, eu fico 2 anos, 4 anos trabalhando, tudo para mim é importante. E aí, como é que eu faço? Eu faço um ranking dos resultados. E aí eu vou colocar no resumo o primeiro e o segundo. Não cabe mais, pessoal, o resumo é muito pequeno. Então, foi essa maneira de eu decidir, porque para mim era muito difícil decidir o que era mais importante. Fazendo um ranking fica mais fácil, ok? Aqui eu pus aqui alguns exemplos de conclusão, e aí eu vou contar uma coisa curiosa para vocês aí. Se vocês observarem essas conclusões, quem tem 3 pontinhos, tem um professor lá na física em São Carlos que ele desenvolveu um modelo para fazer resumo. E aí o que ele faz? Ele desconstrói os resumos e depois ele deixa lacunas, espacinhos, tracinhos para você poder reconstruir. Por que ele fez isso? Ele observou que quando ele fazia os artigos para a revista americana, todas eram recusadas por causa do inglês. E aí ele pegou os artigos em inglês e começou a desconstruir e gerar alguma coisa desse tipo. Então ele já tem umas frases só pronta e falta só o recheio e ele coloca. E aí ele começou a ter um monte de artigo aprovado aí. Tá? Então eu conheci esse Chu, fiz até um mestrado sobre como construir artigo na engenharia de produção, que eu dava aula lá. E aí, uma certa ocasião, eu fui para São Paulo, minha irmã é professora titular lá na Faculdade de Medicina. E aí eu comecei a olhar os artigos dela. E aí eu percebi que ela nem percebeu, mas ela faz isso. Porque ela já tem na mente dela um modelo de conclusão. Então, o que eu queria passar para vocês é isso, pessoal. Para que vocês tenham chance maior de ser aprovados, vocês, principalmente no exterior, vocês têm que adotar o modelo americano. Aliás, a semana passada, eu tive num congresso do European Accounting Association, do qual eu era o coordenador de sala lá, e aí uma pessoa apresentou um artigo, olha que interessante, Adriana, ele mostrou, através da análise biométrica, centrometria, ele mostrou que, para que você tenha mais chance de ser aprovado, ele pegou assim, uns 10 anos de revista, se você tiver um americano
como coautor, a sua chance aumenta. Por quê? Porque talvez o americano tenha um estilo diferente nosso e ele influencia você na hora da escrita. Então, quer dizer, se você é do país do terceiro mundo, tá? E se você é sozinho, não tem americanos juntos, e se você adota artigos que é não mainstream, a sua chance de publicar cai demais. Eu achei interessante esses achados. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. O que significa o resumo científico? A gente vai trabalhar aqui o contexto, a importância, a relevância, o gap, objetivo, material e método, resultados e conclusões. Então, 3. Dutra, o seu som ficou um pouco baixo, mudou um pouco. Pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Aí tinha um barulho externo aí. Em casa. Melhorou. Tem uma pergunta do João Lucas. Vamos lá, João Lucas, você quer fazer sua pergunta? Na hora que o senhor estava falando, eu fiquei curioso da questão dos nativos de outros países além dos Estados Unidos, né? E essa questão que o senhor falou do americano, né? Mas a gente tem uma serviço britânica muito forte também, muitas serviços britânicos. Então, e tem diferença de uma língua para outra, né? Eu não posso passar isso aí para vocês, porque, mas eu posso até trazer na próxima aula algumas informações relativas a esse artigo. E olha que curioso que ele fez. Ele pegou todos os artigos publicados em revistas americanas e mais ou menos, sei lá, 80% é de autores americanos. E aí ele pegou as revistas europeias e percebeu que as revistas europeias ela tem um aceite muito maior de pessoas não europeias. Só que o predomínio era britânico e australiano e Nova Zelândia. Mas o que ele mostrou, por exemplo, se você for publicar na Europa, você tem mais chance pelo fato de você ser de fora, né? Porque é o comum que ele encontrou numa pesquisa muito grande. Agora, nos Estados Unidos, se você não tiver, né, o seu nem... Não quer dizer que o fato de você não vai conseguir, mas ele mostrou nos últimos 10 anos que se tivesse pelo menos um americano, você conseguiria publicar com mais chance nas revistas americanas. Essa é uma realidade triste. Eu até perguntei para a autora e falei assim, nesse caso, eu, Dutra, como um não americano, não europeu, e que não publica algo mainstream para as revistas, que não tem interesse muito no que está acontecendo por aqui, o que eu faço? Choro, né? Só brinquei com ela assim, né? Então, é uma realidade muito triste a gente ouvir isso, porque as revistas vão, talvez pela forma do inglês, alguma coisa, elas acabam deixando a gente um pouquinho de fora. Então, é um negócio, uma realidade que a gente tem que encarar, mas não muito feliz por isso, né? Pessoal, então o que a gente fez aqui? Então, a gente trabalhou aqui... Adriana, eu esqueci o horário que a gente vai combinar de parar. Geralmente por volta das 4 horas, Dutra, mas você pode organizar isso, não tem... o Cláudio Gomes está perguntando qual a área de conhecimento dos periódicos, né? No caso do que você estava descrevendo. Ah, sim, boa pergunta. Acho que essa é fundamental. Como esse é um congresso de contabilidade, essa era a área de conhecimento que foi pesquisada.
Então, vamos lá, pessoal. Agora, antes disso, antes de a gente passar por essa trabalhos em grupos, eu queria só passar uma coisa para vocês aí. Então, a gente mais ou menos já sabe o que a gente vai trabalhar, ou seja, a gente precisa ter o contexto, né? A relevância, o contexto do problema, né? E depois a gente vai ter o gap, o objetivo, o material método, essas coisas, tudo que a gente precisa achar para fazer o resumo, tá? Mas lembra a reunião passada que a gente falou um pouquinho do Research Problem e Research Question, tá? E que eu falei para vocês que isso é fundamental para que a gente dê continuidade a todas as sessões do artigo. Porque se a gente definir o Research Problem, o Research Question, todas as sessões vão ser baseadas nisso. Então, eu insisti muito nisso. Mas eu achei que talvez vocês não tenham entendido completamente ou eu não tenha conseguido explicar corretamente. Aí eu fui fazer mais pesquisas para tentar achar. E veja que eu achei, pessoal. Aí eu melhorei. Se vocês forem lá, tem uma nova versão, tá? Isso aqui a gente já fez, já falou. E aí um problema de pesquisa, e aí eu vou citar aqui, aí eu já peguei um problema de pesquisa aqui, pus um exemplo. Assim que você define o problema de pesquisa, você define o statement of the problem, né? Aí ele tem umas questões aqui para perguntar se o problema é interessante, é bom ou não. Aí você define o statement do problema, o ideal, realidade e as consequências, tá? Aí mostra um exemplo. Aí eu mostro onde que está cada uma das coisas na introdução, colocando research questions como opcional, sempre terminando a introdução com objetivo. E aí eu coloco aqui alguns exemplos de research questions, e aí que vem uma coisa que eu aprendi, fiz a pesquisa. Pessoal, se vocês observarem esse desenho, o problema aqui é relacionado aos soft skills, que eu estou trabalhando aí, formas de desenvolver soft skills. Isso é a pesquisa real que eu faço. Então, uma vez que eu defini esse problema, eu vou verificar se ele é relevante, etc. Tal. E aí eu posso fazer um mapa conceitual, ou essa bolinha que eu fiz aí, mostrando o que está relacionado com o problema. E tudo isso que está relacionado aí são potenciais elementos para a questão de pesquisa. Aí, depois que a gente definiu isso aqui, eu vou falar assim, olha, eu não quero trabalhar com FlipCast nem PBL. Eu vou escolher aquelas 4 da esquerda. Aquilo lá é a semente da Research Question. Aí, depois da etapa 3, eu vou colocar numa ordem lógica que eu vou trabalhar no material lá na referencial teórico. Tá? Eu vou falar primeiro estudo de caso, eu vou propor um framework. Primeiro estudo de caso, depois identificar as características, a forma de avaliação e vou fazer um framework para desenvolvimento. Então, o que eu queria falar para vocês, esse modelinho que eu achei interessante, não sei se vocês também acham, mas eu achava muito difícil você partir do problema para a questão de pesquisa. Agora eu estou mostrando um jeito para que a gente faça essa relação mais fácil, e aí eu vou começar a fazer questões de pesquisa, que são as perguntas, em cima desse 1, 2, 3 e 4, e ao referencial teórico eu tenho que justificar 1, 2 e 3 ou 4, que vão surgir questões aí. Aí eu coloquei aqui algumas perguntas que devem usar alguns verbos, tá? What, how, why, does, tá? Então, você vai fazer as perguntas em cima de cada bolinha para fazer o research question, tá? E aí, uma boa research question, eu defino aqui que é uma boa, tá? E normalmente a research question é uma pergunta aberta, tá? Sempre é uma pergunta. Ela pode ser respondida com fatos e interpretação. Uma pergunta fechada, sim ou não tem interpretação e são baseadas em fatos.
e todos respondem a mesma coisa, têm a mesma resposta, então não interessa para a pesquisa. Tá? Não use bom, ruim, ou julgamento de valor em perguntas e use esses verbos aí, ok? Então, eu queria que vocês entendessem um pouquinho a importância disso e tentar fazer um método para que a gente possa trabalhar isso. Por exemplo, Rafaela, qual é o problema de pesquisa que você está querendo trabalhar? Tô querendo desmutar aqui. Eu quero entender como que os empreendedores conseguem legitimidade na relação com grandes empresas dentro do ecossistema de inovação. Então, vamos tentar ver, primeiro, fazer uma avaliaçãozinha nesse problema. Esse problema é de interesse de hoje, assim, da realidade agora? Eu acredito que sim. Esse problema pode continuar no futuro? Sim, porque se o empreendedor não ganha legitimidade, ele pode ser excluído da empresa, ele pode não prosseguir com os experimentos dele e pode até acabar com uma startup antes mesmo dela começar. Ao conseguir mais informações através do seu trabalho, ele tem uma aplicação prática? Sim. Não nesse primeiro momento, porque vai ser um trabalho qualitativo, mas futuramente acredito que sim. Então, nossa, você está gabaritando tudo, Rafaela. Eu vou parar por aqui. Será? Então, o que eu queria que vocês entendessem nesse processo é que, ao fazer perguntas e eventualmente uma for não, talvez se mude um pouquinho o formato, alguma coisa assim. Agora, não quer dizer que todos vão ser a resposta sim, mas se a maioria tiver, significa que você está no caminho certo. Agora, se a gente for nessa ideia do statement of the problem, a gente primeiro fala que é um cenário ideal, um cenário realidade e as consequências para a audiência não fizer nada. Você poderia tentar? Desculpa, para mim tentar falar sobre o cenário? O cenário ideal, a realidade atual e as consequências de não fazer nada. Pessoal, isso que eu estou fazendo chama cold call, que é uma coisa que vocês não estavam esperando e eu vou perguntando. Lembra que eu falei, até o final do curso, eu espero que todo mundo consiga definir o problema e o research questions da sua tese ou dissertação. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, o cenário ideal seria que os empreendedores, ao entrar nessa relação com grandes empresas, eles fossem abertos, conseguissem resolver todas as incertezas e conseguissem levar adiante os experimentos, as tecnologias. O cenário real é que quando começa essa relação, ocorrem muitas incertezas. Muitos empreendedores eles não conseguem levar adiante a tecnologia e às vezes acaba morrendo antes mesmo de começar. E como consequência, seria isso, que muitos não conseguem seguir adiante com a tecnologia e acaba desistindo no meio do caminho. Não acaba o mundo, mas acaba a empresa, é isso? Tecnicamente seria isso. Certo. Aí, se esse modelo funcionar, nós teríamos aqui no meio aqui algumas coisas e no lado algumas informações importantes para que a gente possa solucionar esse problema. Então, nós vamos tentar fazer perguntas que ao serem respondidas, ele resolve o nosso problema. Então, tenta para mim fazer algumas bolinhas aqui do lado que afetam o seu problema. Eu acho que o excesso de otimismo do empreendedor... Então, otimismo, né? Vamos só colocar as palavras. Otimismo é uma das coisas. Incertezas tecnológicas. Então você já pegou duas, incerteza e otimismo. E aí a gente vai para a pergunta. O que, como, o porquê. Tenta fazer alguma. Se você tentar mostrar como a incerteza afeta a empresa, talvez isso é uma coisa boa, não é? Isso.
Então, aí eu posso usar o how aqui, né? Uhum. Então, eu não sei se esse é um modelo bom, pessoal, mas foi uma coisa que eu fiz a pesquisa aí e eu achei que isso poderia ajudar. A partir do momento que você define os assert questions, só a literatura está pronta, porque você tem que justificar essas perguntas. Tá? E agora começa a ter um pouquinho mais sentido essa revisão da literatura. Quando a gente chegar lá, pessoal, eu não vou adiantar, mas eu gostaria que vocês fizessem uma revisão da literatura argumentada, tá? Com argumentos fortes aí para poder justificar. Mas, por enquanto, ela ficaria mais fácil para você desenvolver o seu trabalho se você tivesse um conjunto de questões já ordenadas de uma maneira mais lógica e você trabalhasse na revisão da literatura em cima disso, do que ficar só pegando artigos sobre esse tema e ficar enchendo linguiça lá na revisão. Ok? Faz sentido esse processo, Rafaela? Sim, bastante. Ficou mais fácil, porque não tinha isso na aula passada, isso é uma coisa nova que eu peguei e eu achei um artigo que começou a falar e eu achei que talvez ficasse mais fácil. Eu particularmente tenho dificuldade do problema e escolher quais as research questions que eu preciso, tá? E aí uma boa research questions, aí você pode avaliar também, não as research problem, mas as research questions. Aí é foco, é pesquisável, é possível, é específico, é complexo, assim, não vale sim ou não, se é relevante para o problema. Então, nós temos aí um checklist não só para o problema, mas para as questões também. Ok? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que agora passar por uma nova fase, onde a gente vai tentar mostrar se vocês conseguem fazer um artigo nesse modelo. Tá? Então, qual que é o modelo? Então, vamos olhar aqui. É só pegar aqui o resumo científico, tá? Aí vocês podem abrir aqui. E aí vocês vão olhar aqui. O primeiro deles é o contexto, a importância e a relevância. Está aparecendo. Não está? Ah, agora foi. Agora foi. Só que ainda isso. Ó, contexto, importância e relevância, o gap, o objetivo, em seguida, material e métodos, resultados e conclusão. Então, esse é o resumo, tá? E aí, eu estou propondo para que vocês usem algumas cores para diferenciar um do outro, tá? Não necessariamente precisa ser essas cores, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ao definir cores, fica mais fácil para você avaliar esse processo. Porque aí, se de repente, se não tem azul, você esqueceu o gap. Se não tem o cinza, você esqueceu o material e métodos. Então, se você fizer isso no resumo, vai ficar muito claro para vocês quais são as 6 seções importantes aí. Tá? Então, o importante é que você define qual é a importância e relevância. Eu estou vendendo o peixe. Então, eu falo que isso é muito importante, que isso responde a 10% do PIB do Brasil, blá, 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 blá. Aí você mostra o gap, que, na verdade, não foi pesquisado esse assunto, e se não fizer isso, vão ter problema, etc. Aí define o objetivo, que é uma proposta parcial para resolver esse tipo de problema. Aí, material e métodos, resultados e conclusão. Então, vamos tentar ver se a gente consegue estruturar essa ideia a partir de um artigo comum a todos. Então, eu ia pedir agora para a Adriana, ela fazer essa divisão. Olha que o pessoal já tem mais coisa aqui, olha. Hobby cozinhar, olha, legal, o pessoal já está contribuindo aí. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Teste em sala de aula, um resumo
Só que você vai definir um grupo de pessoas que vão sentar na sua mesma mesa, todo mundo vai fazer a mesma coisa, só que cada um vai postar o seu. É só o resumo que vão postar, tá bom? Tá claro isso? Porque deu o artigo. A hora que vocês clicarem aqui no M2 teste, vai aparecer o artigo aí. E já vai falar qual a estrutura também que você tem que montar. Ok? Então, nós vamos definir aí, pessoal, 35 minutos. Adriana, você consegue definir o tempo? Consigo. Ô, Dutra, você quer, então, que tenha 2 pessoas em cada sala? É isso? Não, pode ser mais, sim. Mas as pessoas não vão fazer junto. Elas estão ali só para, se precisar, uma pergunta para a outra. Ah, sim, não. É porque, desculpa, corrigir o resumo de 2 colegas. Então, Não, por eu enquanto estava não é isso. entendendo. Por enquanto não é corrigir, Não, pessoal. Depois que a gente voltar dos 35 minutos, aí vocês vão corrigir, mas por enquanto não. É só Não, para é que eu fazer e tinha postar. lido. Pessoal, a gente posta na tela, tá? Não é para anexar arquivo nenhum. Pessoal, aí tem estrutura e modelo de resumo, tá? Então, vocês têm a opção aí de dar uma olhadinha como que é o resumo. Professor, desculpa atrapalhar, mas só não estou vendo qual é o artigo que precisa, que nós vamos trabalhar. Isso, ao clicar aqui em sala de bom. aula, aí você vai ter a opção de, vai aparecer. Aqui na minha não aparece, mas... Não, mas pra gente também não. Eu cliquei aqui, não tá aparecendo, não. Está como encerrado, Dutra. Eu acho não. que você tem que voltar e retornar. Tá tudo certo agora. Dá uma olhada agora, dá um F5 aí. E agora, pessoal? Agora apareceu. Apareceu. Então, agora tem aí as 6 etapas, e aí vocês vão ter que responder nisso aí. O artigo, clica aqui, o artigo está aqui embaixo. Pessoal, como vocês vão ter pessoas sentadas na mesma mesa que vocês, e, na verdade, vocês estão trabalhando sobre o mesmo artigo, não é que vocês vão fazer um único para todo mundo, mas e se você precisar de ajuda, tem um colega ali que está disposto a te ajudar. Ok? Então, não é para... A gente não vai fazer avaliação agora, só na volta. Tá bom? Professor, desculpa, só para ver se eu entendi. No caso, nós vamos fazer o resumo referente a esse artigo que está aqui. Isso. Não é sobre o nosso artigo pessoal. Não. Acho que talvez eu não esteja achando claro. A primeira aula e a segunda, a gente está falando de coisas sobre o seu artigo, sobre a sua tese de dissertação e coisas gerais. A partir da próxima aula, a gente só entrega coisas sobre o artigo biométrico, mas a gente discute sobre a sua tese, sim. Mas tudo que você fizer agora é sobre o artigo, não a partir dessa aula, da próxima, é só artigo bibliométrico. Tá bom? Obrigada, professor. Vou criar, então... Pode falar, Rafaela. Não, só isso, só para que eu não tinha entendido. Não, tem que perguntar mesmo. Então, vamos lá, Adriana. Vou criar 8 salas, tá? Tá. Então, pessoal, vocês devem postar até 15h30, tá? O artigo lá. O artigo não, o resumo só. Eu vou só fazer umas trocas na sala, porque eu vou tirar... tem salas que estão com 5 pessoas. Lembrando aqui, pessoal, eu já pus a proposta aí, com o número de linha, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, no máximo aí, que eu estou com no máximo 13 linhas aí, tá bom? Então, pessoal, os colegas estarão ali para ajudá-los, mas cada um faz o seu, cada um posta o seu. O resumo é para escrever em português mesmo, né? Sim. O artigo a
Em português, né? Mesmo os co-hosts, que é a Gabriela e você, Dutra, acabam sendo direcionados para uma sala, mas vocês não precisam entrar, tá? Tudo bem, sem problema. Já está tudo equilibrado. Então, eu vou abrir as salas. Depois 30 minutos? Espera aí. 30 minutos ou 35? Não, é que já andou aí, o relógio já andou. Tá, então 30 minutos. E aí o relógio vai avisar com 2 minutos antes. Pronto, já foi criado. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, então. Você vai criar um grupo para nós, Adriana? Nós ficamos aqui na sala principal. Ah, tá bom. Eu parei a gravação, dei uma pausa. Aí ninguém escuta nada que a gente está falando, é isso? Não, eu dei uma pausa. Você quer parar de compartilhar sua tela? Pronto. Você consegue definir... A Mariana, acho que ainda não conseguiu ir. Mariana, você está com alguma... A Mariana não foi. Oi, desculpa, eu estava no Word e não percebi que tinha convite. E o Marcelo também, na verdade, esqueci de que o Marcelo... Mas agora está certo. Então, 4, você também não precisa ir, Dutra. Tem 4 pessoas em cada sala e tem uma sala que está com 3. Tá bom. Só tem uma sala com 3. Você consegue definir a priori esses grupos, Adriana? Consigo definir a priori também. Porque assim talvez seja um negócio interessante, porque aí a gente faz mais rápido as coisas, né? Você... Não, ele é bem rápido de fazer, só demorou mais um pouquinho, só porque eu lembrei disso, que estava 5 pessoas numa sala, e ele joga a gente automaticamente na sala. Vocês querem... que eu ia... Você deu um pause aí na sua gravação, Dutra? Ah, verdade. Tá